querido irmão, minha querida irmã, é bom estarmos reunidos novamente pelo meio virtual, nos comunicando através das ferramentas da internet, daquilo que Deus propiciou para nós nesse tempo. Sentimos saudade do tempo em que estávamos juntos, reunidos, nos templos, nas reuniões, em que podíamos nos abraçar. Mas também somos gratos a Deus que essas ferramentas existem e que a gente pode se encontrar. E novamente nós estamos aqui para a meditação do nosso final de semana, do nosso domingo. E o texto escolhido para esse final de semana, para esse domingo, é do Evangelho de Mateus, capítulo 13, os versos 24 a 30 e os versos 36 a 43. E eu passo a ler. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: O Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. E agora os versos 36 a 43. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará, como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Por que Jesus fala por parábolas? Por que ele não fala diretamente para o povo e para os seus discípulos? Tem motivos para isso. Para aqueles a quem era dado conhecer a palavra de Deus, os seus discípulos, ela vinha em formato muito simples, do dia a dia, de coisas corriqueiras. Então Jesus falava de uma maneira didática, de uma maneira bastante simples. Mas para aqueles que não eram do reino, mesmo essas palavras simples, elas não eram compreendidas totalmente. Era preciso que o Espírito Santo revelasse para a pessoa que ouvia o conteúdo da palavra. Vejam, nessa parábola de hoje, nem mesmo os discípulos eles entenderam. Tanto é que depois a gente vê ali dos versos 36 em diante, eles interpelam o mestre, eles perguntam para ele, afinal de contas, o que quer dizer aquela parábola do joio? E aí sim, para eles, Jesus fala abertamente, mas para o povo não. Isso nos lembra sempre que a palavra de Deus, ela tem dois usos. Ao mesmo tempo em que salva, ela também condena os que a ouvem. Aqueles que aceitam e guardam, ela é salvação, ela é precioso tesouro. Para aqueles que não aceitam, ela é sinal de que rejeitaram a bondade de Deus. Portanto, a palavra que a gente lê na Bíblia, ela tem esses dois formatos para nós também. No mesmo momento em que ela me acusa, ela também me salva.
ela também me leva ao perdão. Jesus, portanto, falava em parábolas ao povo. E essa parábola que nós lemos é uma das poucas onde Jesus descreve a explicação dela. Nós não temos muitas parábolas onde Jesus fala qual é a mensagem que está ali. E essa aqui é um privilégio, a gente ter a explicação da boca do próprio Senhor. E ele começa a falar que o mundo é um terreno. Ele compara o terreno onde foi semeado o trigo com o mundo. Mas é bom que já aqui a gente observe. O mundo não era um terreno sem dono. O mundo não é um terreno do diabo ou maligno. O mundo, o terreno onde foi semeado, era o terreno do semeador. Portanto, o nosso mundo é mundo de Deus. Nós não deveríamos dizer que o mundo é do diabo. Ele tem a sua ação aqui dentro desse mundo. Ele tem seu campo de atuação. Mas o mundo é de Deus. Eu me lembro com bastante alegria do hino que diz: há sinais de paz e de graça nesse mundo que ainda é de Deus. Sim, o falecido pastor Lindolfo Wagner, ele falava isso com certeza, e nós cantamos com certeza também. O mundo é de Deus, o mundo não é do diabo. E nesse mundo, Jesus semeia os seus. Ele chama pessoas para o Evangelho. Ele desperta a fé através da pregação da palavra nas pessoas que estão nesse mundo. Esses são o trigo. Ele mesmo diz, são as pessoas que são do reino dos céus, as pessoas que são filhos de Deus, aqueles que tiveram a fé em Jesus desperta e que aceitaram a verdade do Evangelho, que vivem pelo Evangelho, que amam ao seu Senhor, que são filhos de Deus, que foram transformados. Na carta aos Colossenses diz, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sim, se você crê em Jesus, se a sua vida é dedicada a Jesus, então você pode se considerar trigo. Não por mérito, não foi você que se transformou em trigo, foi o Senhor que te semeou nesse campo do mundo. Mas de repente se percebe que no mundo não existe apenas trigo. Alguém semeou o joio e o Senhor vai dizer foi um inimigo. E nós percebemos que aqui está o campo de atuação do diabo. Ele é o inimigo que semeia o mal nesse mundo, que semeia o pecado. Os trabalhadores ali do campo, eles percebem que tem joio quando cresce, porque até determinado tamanho o joio e o trigo são parecidos. Veja essa imagem aqui, quando estão verdes ainda. Eles são bem parecidos. Eles vão ficar diferentes de fato quando estiverem maduros. Por exemplo, aqui, nessa imagem que você está vendo, aí dá para diferenciar bem o joio do trigo. Mas enquanto o tempo da colheita não vem, eles são parecidos. E isso aqui já deve dizer bastante coisa para nós. Tem joio se fazendo de trigo aqui no meio. Os servos lá, eles querem arrancar o joio e o patrão não deixa. O proprietário não deixa, ele diz, olha, haverá um momento para fazer isso, que será o momento ideal. Se vocês fizerem isso agora, vão arrancar o trigo junto com o joio. E aí, então, vem a explicação que Jesus nos dá. E ele vai dizer, olha, nesse mundo, nós temos joio que é muito parecido com o trigo. Sabe, existem nesse mundo pessoas que praticam o bem. Existem nesse mundo pessoas boas, pessoas honestas, e que absolutamente não conhecem Jesus e não querem saber de Jesus. Elas são parecidas com o trigo, mas não são trigo. Isso já nos mostra que apenas ser bom não é o pressuposto para ser filho de Deus. Sem a transformação no coração, sem a conversão para Deus, sem que surja a fé que valide todas as promessas de Deus à nossa vida, você permanece joio. Você não é trigo. Jesus fala de um duplo desfecho.
quando chegar a hora final, e a hora final, eu preciso fazer um parênteses aqui. Nós deveríamos desejar a hora final com muita alegria, porque é a hora em que toda a nossa esperança será realizada. No Pai Nosso nós oramos, venha o teu reino. E o dia que o reino de Deus vier para esse mundo, então todo mal, todo pecado, todo sofrimento, toda doença, como nós estamos enfrentando agora, será extinto da terra. Nós seremos transformados. Então o reino de Deus, o final dos tempos, não é algo a temer. Eu vejo pessoas se preocupando nas redes sociais e nas conversas se nós estamos vivendo os últimos dias por causa de pandemia, de pestes e outras coisas assim. Se for o final dos tempos, é motivo de alegria. O sofrimento será pouco, mas nós depois teremos alegria sem fim. E esse duplo desfecho, essa duplicidade de destinos no final do último tempo também deve falar muito para nós. Porque o joio, ele é colhido, amarrado e queimado. Antigamente, lá na Judéia, em Israel, não existia coleta de lixo. Tudo o que era sobra era queimado ali no campo mesmo. E o trigo, então esse era separado para fazer a farinha, para fazer o pão. Ele era separado em vasos de barro, ele era guardado, às vezes no porão, nas casas. E isso era valioso. E Jesus aponta para isso. Se somos trigo, então podemos esperar o dia final com alegria. Desse nosso texto, eu quero ainda levantar duas perguntas. A primeira, você que está me ouvindo, você é joio ou você é trigo? Qual é o valor da palavra de Deus na sua vida? De que maneira você se relaciona com Jesus? É um relacionamento de amor? É um relacionamento de entrega? Você percebe que está dentro de você aquele que te leva sempre para Jesus? Você sente o agir do Espírito Santo em você? Ou você tenta apenas com as suas ferramentas humanas desesperadamente ser uma boa pessoa? Talvez você faça parte de uma ONG, isso é bom. Talvez você seja honesto, isso também é bom. Mas, de novo, não basta ter aparência de trigo, é preciso ser trigo. E a segunda pergunta que eu quero fazer: será que nós temos direito de tentar tirar o joio do meio do trigo? Será que nós podemos cair na tentação de criar assim uma comunhão de pessoas santas e excluir dessa comunhão aqueles que estão no mundo? Ou será que não é pela pregação do trigo que o joio também pode alcançar um bom destino? Será que ele não pode, por milagre de Deus, ser transformado em trigo? Nas nossas igrejas, será que a gente cai na tentação de achar que nós vamos criar ali uma comunhão perfeita de pessoas 100% obedientes a Deus? Ou será que o nosso pecado também vai nos fazer olhar para o joio com mais misericórdia? Veja, o destino do joio é lá no final. Não somos nós. Não somos nós que fazemos agora, não somos nós que colhemos. Nós podemos colher joio que depois seria trigo. O fato é que o mundo é de Deus e Deus ama esse mundo. E enquanto a pessoa vive, há esperança de que a palavra de Deus penetre a sua vida, de que ela tenha um encontro com o Senhor e de que ela seja assim abençoada por Deus e vá resplandecer como o sol, diz ali, forte como o sol no reino de Deus. Portanto, se você é trigo, continue servindo ao Senhor. Se o mundo é dele, nós devemos amar esse mundo também. Nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos ajudar as pessoas, nós devemos agir, como Lutero disse, ser um Cristo para outra pessoa, se sacrificar pelo próximo, se dedicar ao próximo. E se você que está me ouvindo
está distante da palavra de Deus, distante da igreja, distante dos irmãos da igreja, talvez seja a hora de voltar. Ainda não é tempo da colheita e por isso nós temos tempo. Que Deus te abençoe sua família, abençoe você nesse tempo de reclusão, abençoe o seu trabalho. Que Deus seja contigo, agora e sempre. Amém.